A condução da política fiscal brasileira foi um dos elementos citados no comunicado de ontem do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que elevou a taxa Selic a 15% ao ano. Sobre esse novo patamar dos juros, eu converso agora com o ex-ministro da Fazenda e também ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ministro, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Satisfação estar conversando com você e com os telespectadores sobre um momento muito importante da economia brasileira e da política monetária. Ministro, eu queria saber como é que o senhor avalia essa nova taxa de Selic aí de 15%, se o senhor acha que o Banco Central acertou e se ela vai ser suficiente para segurar a inflação, as pressões que a gente está vendo aí. Olha, eu acho que o Banco Central tomou uma decisão correta porque realmente a projeção de inflação, né, está um pouco acima da meta, projetando à frente no chamado horizonte previsível, e está no momento também um pouco acima da meta. E a missão do Banco Central é exatamente colocar a inflação na meta, porque meta existe para ser cumprida, atingida. Não é para estar mais ou menos perto dela. Tal. Então, o Banco Central tem esta missão e compete ao Conselho Monetário Nacional fixar a meta. No momento em que fixou a meta, o Banco Central deve cumprir aquela meta. Como a projeção de inflação está acima da meta, o Banco Central tinha que realmente subir o juros. Júlia Lindner. Boa noite, ministro. Qual que é a expectativa do senhor para os próximos movimentos do Banco Central, né? Tem muita expectativa, muitos palpites também sobre como deve ser a condução. Em que momento o senhor acha que vai ser possível a gente ver uma queda nessa taxa de juros? Olha, a previsão que o próprio Banco Central sinalizou é uma previsão de manutenção dessa taxa. Não há uma previsão, seja de aumento à frente, nem de diminuição no curto prazo. Evidentemente que, a médio prazo, no momento em que a inflação começa a cair e as projeções estejam na meta, então o Banco Central, nesse momento, deve aí sim começar a cortar os juros. Este é o ponto. Subir mais também, de acordo com todos os modelos, etc., não é necessário, a não ser que haja uma mudança muito grande em política fiscal, etc., o que não está no horizonte. Portanto, este é de fato um caminho e o Banco Central, portanto, está cumprindo a sua missão. Vinícius. Ministro, o BC não só elevou os juros, que não vai fazer lá grande tão efeito, mas fez uma comunicação dura dizendo que a permanência da Selic nesse nível vai ser bastante prolongada e, se bobear, pode até ter um aumentozinho. Mas é uma ameaça retórica. Agora, o BC estava tentando dar uma mensagem dura e estava tentando evitar que as taxas do mercado já começassem a cair com a ideia de que o ciclo de altas passou. Agora, o importante, antes de saber quando a gente vai ter queda, é saber quando a gente vai ter condições de que essa queda venha. E essa mensagem mais dura do BC pode, enfim, fazer com que as expectativas inflacionárias para 2026 e para 2027, agora que é o horizonte relevante, comecem a cair, porque elas estão paradas em 4,5% para 2026 faz muito tempo e congeladas. O BC só com essa mensagem consegue mudar alguma coisa das expectativas? Tudo mais constante? É exatamente o que o Banco Central teve, né, como objetivo com essa comunicação mais dura. É exatamente mostrar a todos aqueles agentes econômicos que estão projetando a inflação nas suas empresas, nos bancos, para os seus clientes, etc., mostrar que o Banco Central está disposto a trazer a inflação para a meta. Quer dizer, um pouco dessa projeção de inflação lá na frente acima da meta é exatamente porque sempre existiu, nos últimos tempos, uma dúvida, né, sobre até que ponto o Banco Central, na gestão do Gabriel Galípolo, iria exatamente adotar todas as políticas necessárias para dominar a inflação, trazer para a meta, apesar de eventuais pressões do governo federal.
E o que o Banco Central procurou demonstrar, não só com a subida dos juros, mas com a comunicação, é que o Banco Central está tomando uma decisão de independência e que vai fazer o que for necessário para que essa inflação caia e esteja consistente com a meta. E vamos ver agora como é que os agentes econômicos vão começar a reagir a isto, né? Espera-se que reajam e que a expectativa de inflação caia. Caso isso não aconteça, o Banco Central vai ter que continuar com juros elevados até que isso aconteça. Azental. Ministro, boa noite. A gente percebe que o governo está tendo uma certa dificuldade em relação a aprovar aquilo que deseja lá no Congresso. O Congresso tem se mostrado uma pedra no sapato do governo. Em que ponto isso não é culpa do próprio governo que se deixou chegar nessa situação tão fragilizada? Olha, é produto exatamente da relação do governo com o Congresso, da articulação política no Congresso, mas também em função das próprias ações do governo, etc., que fizeram com que comece a existir uma resistência no Congresso ao governo. Evidentemente que a parte mais relevante foi, inclusive, mencionado aí, pouco antes de nós começarmos aqui o nosso diálogo, que foi a questão das emendas, né? As emendas liberadas até agora pelo governo para o Congresso é muito menos do que a expectativa dos congressistas, etc., o que está no orçamento. Porque o governo está expandindo muito as despesas, então tem que cortar onde for possível, né, tecnicamente. Então, uma possível solução para isso seria o governo cortar despesa em outras áreas, que muitas delas o governo não quer fazer, e abrir um pouco de espaço para cumprir o que o Congresso espera com as emendas parlamentares. Ministro, parece não haver disposição no momento para nenhuma mudança estrutural na situação fiscal do Brasil, né? A impressão que a gente tem é de que está sendo criado aí uma tentativa de criação de um sistema que vá até o fim de 2026 para entregar a meta até ali. Nesse cenário, e com o Congresso não cooperando muito com o governo, que tipo de corte, por exemplo, o Ministério da Fazenda, do Planejamento, poderia fazer no orçamento que seria de mais fácil execução? O senhor acabou de falar aí tecnicamente viável, né? O senhor poderia citar para a gente alguns cortes que seriam possíveis? Olha, existe sempre espaço para cortar, tá? Algumas coisas são previstas na Constituição, são despesas obrigatórias, aí realmente fica mais difícil. Mas é possível, mesmo isso, com a aprovação das leis ou mesmo de emendas constitucionais no Congresso. Por exemplo, em 2016, quando assumimos lá o Ministério da Fazenda, fizemos uma proposta de estabelecer um teto no aumento dos gastos, né? E isso foi uma medida muito dura, muito mais dura do que está sendo proposto agora. E isto, depois de muito diálogo, etc., isso acabou sendo aprovado pelo Congresso, né? É uma medida muito mais dura do que todas as que estão sendo pensadas agora. Portanto, é possível, desde que haja diálogo e desde que realmente se focalize os cortes em outras áreas que são importantes, por exemplo, fazer uma reforma administrativa, etc., que possa diminuir substancialmente as despesas. A partir daí, o Congresso pode ter espaço, inclusive, para liberar um pouco mais de emendas, etc., e a relação com o Congresso for melhorando de uma maneira que o Congresso aprove as medidas de corte de despesas tomadas pelo governo. Henrique Meirelles, muito obrigado pela participação hoje no Jornal Times Brasil e boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma satisfação conversar com vocês e bom trabalho. Obrigado.